eu agora vou me engasgar. Tá, que absurdo. Vamos dar um zoom pro Giovanni aqui também. A minha imagem fica maior também para ele. Muito bem. Vamos lá, Giovanni. Tá me ouvindo bem? Beleza. Então vamos nos sentar. Vamos nos sentar numa posição firme e confortável, perna esquerda por dentro, direita por fora, dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda, mantendo os olhos fechados suavemente, sem a compressão das pálpebras, aquietando o corpo inteiro, aquietando a tua respiração, por meio de uma respiração silenciosa, suave, tranquila. Conseguimos essa mesma característica no nosso corpo e na nossa mente. Ao manter a estabilidade respiratória, alcançamos a estabilidade física, mental e emocional. Observe tal respiração para que seja no mínimo abdominal. Será ainda melhor se você executar essa respiração de forma completa, inspirando e expandindo o abdômen, costelas e peito, expirando, recolhendo o peito, costelas e, por último, somente o teu abdômen. Utilize, além da respiração, se você achar melhor, o teu próprio gesto como ferramenta de introspecção, recolhimento e estabilização. Se a respiração não for o suficiente, se não for o melhor atrativo para a tua mente, use o gesto em Shiva Mudra, assim como você executa agora, prestando atenção no toque, no tato, na energia térmica associada ao mesmo. Na união dos polegares, as palmas das mãos unem-se também em frente ao peito, em Anjali Mudra. Observe-se atentamente. Agora, definitivamente sobre o gesto, sobre a mudra. Contemple-se pela própria realização do gesto, ou mesmo pela reação advinda do gesto. Sem contudo devagar, mantendo uma atenção de completa e profunda contemplação. Em seguida, abra os olhos, sustentando as mãos por sobre os joelhos, estendendo bem a coluna para o alto, como se quisesse retirar os glúteos do chão, numa tração bem evidente, que começa a partir do quadril e só termina no topo da cabeça. Assim, os ombros relaxados, com uma semiflexão dos cotovelos. Você permanece observando num ponto em frente com os olhos. Essa imobilidade ocular, denominada no yoga como drishti, é uma técnica de complementação e manutenção do teu aquietamento gerado até então. Soltando as mãos dos joelhos, entrelaça as mãos em Kali Mudra, todos os dedos entrelaçados, exceto os indicadores. Sobe os braços ao lado da cabeça, tracionando com bastante evidência os braços, evitando subir os ombros. Uma tração bem evidente também nas costas, com a abertura do peito. Ligeiro recolhimento do abdômen, sem contração muscular. Soltando devagar a mão esquerda, lá no lado, no chão, desce inclinando junto com o próprio braço.
Relaxamento dos dois ombros, extensão lateral do tronco, olhar em frente, mantendo o alinhamento do pescoço com o restante das costas. E como é de costume, como é de ritual da prática do yoga, a atenção mental já vai se ocupando com o teu corpo, transformando uma simples posição numa vivência, numa experiência mais profunda, a qual chamamos de asana. Sobe devagar, contemplando o movimento leve e suave lá para o outro lado, até o encaixe de compensação da lateroflexão ainda sentada. Respiração ainda suave e silenciosa, exclusivamente feita pelo nariz. Sobe devagar, bem leve, uma mão segura o punho da outra, atrás do quadril, e solta o tronco estendido à frente, evitando a flexão da coluna ainda, por completo, mantendo mais extensão do que curvatura. Depois sim, solta o queixo para o peito, curva mais a coluna, leva os olhos para a ponta do teu nariz, e ali nesse ponto, tira o ar dos pulmões, sugando o abdômen para dentro e para cima, contraindo os esfíncteres do ânus e uretra. A inspiração te eleva o tronco, verticaliza a coluna e então solta devagar uma perna para fora, a perna direita, ao mesmo tempo que também você curva e estende o teu tronco por sobre a perna direita. Solta a cabeça dessa vez, gera um pouco de flexão nos cotovelos para relaxar os ombros. E nesse momento procura observar novamente o que acontece a partir do teu Janur Sirshasana. Nesse caso, uma versão Padma pelo flexionamento da perna esquerda. Existem várias possibilidades de observação do asana. A partir do aspecto denso físico, pela ação imediata que o asana propõe no teu corpo. Podendo também prestar atenção nesse mesmo ponto mais solicitado do teu corpo, mas tendo em conjunto uma mentalização de cor, de luminosidade. A luminosidade de cor azul clara, azul celeste, aplicado no ponto solícito do corpo, propõe sedação. Estimula o cérebro, então, nessa mentalização, a liberar algumas substâncias e reações que proporcionam sedação local. Expirando, desce um pouco mais, suga o abdômen, contrai esfíncteres, queixo no peito, olhos direcionados para a ponta do nariz. Quando volta, inspirando devagar, vai fazer um movimento leve, contemplando o movimento, fazendo todo o processo de realização do movimento, não somente uma execução. Quando você desce para frente da perna direita, esquerda, todo o mesmo processo que você fez antes pode ser feito agora. Desde o processo físico de executar a posição com a realização da posição. E essa realização compreende não somente o aspecto físico, envolve-se aqui a participação mental, de atenção constante sobre a posição, utilizando uma luminosidade ou cor apropriada ao momento ao qual você deseja. Lembrando que uma luminosidade de cor mais intensa, como um vermelho ou um laranja, ali aplicado sobre o ponto, vai desenvolver maior vitalidade local, se é essa a tua intenção de produzir ali no asana. Expirando, avança um pouco mais no asana, se aproxima mais da perna, suga o abdômen, contrai esfíncteres, queixo no peito, olhos direcionados à ponta do nariz.
Quando a inspiração se dá novamente, planta dos pés se reúnem, aproximam os calcanhares para perto do períneo, empurram os cotovelos para perto ou em cima das coxas ou panturrilhas e evitando curvatura ainda, somente lança o tronco estendido à frente, colocando um pouco de avanço no pescoço, sentindo a posição tendo um mínimo de exigência, sem exagero sempre, limitando o asana até antes do teu limite de conforto. Existe, às vezes, naturalmente um desconforto, mas é um desconforto completamente tolerável, suportável. Pois, às vezes, a própria adversidade, a própria sensação de dificuldade do asana pode ser o teu ponto de concentração. Pode ser nisso em que você vai se fixar mental e emocionalmente também. Tudo girando emocionalmente em torno dessa sensação. Essa seria a proposta. Em seguida, relaxando mais, curva a coluna, expira, suba o abdômen, contrai esfíncteres, leva o queixo para o peito, direciona os olhos para a ponta do nariz. A inspiração vai te fazer elevar de novo o tronco e assim você vai estender as pernas à frente, sustentando as mãos mais à frente dos pés, pernas ou tornozelos, ligeira flexão nos cotovelos, ou seja, semiflexão nos cotovelos, para relaxar os ombros. Solta o tronco à frente, dessa vez pode soltar bem a coluna, deixando a cabeça relaxada, deixando os ombros relaxados. Deixa a posição acontecer pelo seu próprio peso e pela ação da gravidade do momento. Na expiração, te aproxima mais em relação às pernas, suga abdômen, contrai esfíncteres, queixo leva ao peito, olhos direcione para a ponta do nariz, fazendo diversas compressões de plexos e glândulas, denominadas então essas compressões em sânscrito como bandha. Volta devagar, suave, movimento leve, envolve as pernas, abraçando as pernas pelos lados e pela frente, estendendo os ombros para relaxar os ombros. Fixa o olhar em frente e aqui mais uma execução complementar de uma técnica de bandha, nos olhos de novo, nesse caso. Aproxima a atenção sobre a tua respiração de novo, para tentar perceber qual é o tipo de respiração que você executa agora. No mínimo, o abdominal deve ser ar para dentro, abdômen empurra as coxas, ar para fora, abdômen recolhe-se das coxas. E será ainda melhor se for uma respiração completa. Expande abdômen, costelas, peito, recolhe peito, costelas, abdômen na expiração. E vai contemplando todo esse processo de respiração também, de pranayama. Pausas entre a inspiração e a expiração também é importante aqui, interessante, para marcar a respiração, ritmar ainda melhor. Então, matra, pranayama. Pequenas pausas, um breve instante de retenção com ar nos pulmões. Sempre que você se lembrar, executa essa pausa. Isso vai te ajudar na energia, na concentração, na expansão de energia. Bem devagar vai soltar as pernas, estendendo as pernas de novo, levando as mãos aqui para o lado, pode ser na extensão longitudinal do tapete, leva as pernas para trás e vai estender o corpo em Chatuspadasana, utilizando os ombros bem em cima do punho, o olhar um pouco à frente da linha das mãos, quer dizer então que o pescoço se alinha com o resto das costas, quadril alinhado às costas,
Respiração mais do que nunca controlada, ritmada, evitando a ofegância respiratória. Nesse controle respiratório temos um controle imediato do batimento cardíaco e logo um controle nervoso. Por sua vez, um controle emocional. Joelhos de volta ao chão, em Vajrasana, senta nos calcanhares, mãos sobre os joelhos, relaxe. Olhando num ponto à frente, se quiser desfocar os olhos até o fechamento dos mesmos, fecha os olhos, respira, controla a respiração, evita a ofegância respiratória, mesmo no intervalo entre um asana mais ativo e outro mais passivo. Mantendo praticamente a mesma posição, aqui a gente só vai fazer um cruzamento das pernas, então vai precisar talvez girar de frente aqui para ficar mais didático o processo. Então, o quadril vai descer para um dos lados do calcanhar. E a perna que ficou sobrando vem por cima, cruzando o quanto o teu corpo permite. Se quiser levar o calcanhar mais perto do quadril, leva, senão vai adaptar a posição. O que não pode é sentar sobre esse calcanhar, esse tem que ficar mais para fora. Então os glúteos devem ter toque no chão completo. Segura com as mãos atrás o punho uma da outra, e aí vai te soltar a frente por sobre essa perna. Queixo vai se aproximar, ou a testa em relação ao joelho, e assim permanece. Lembra que a mentalização, às vezes, ela é específica para alguns asanas. Nesse caso, uma mentalização de luminosidade azul clara, azul celeste, num ponto do quadril, dos joelhos ou das pernas é essencial. Além de manter a mente ocupada, você melhora a performance da posição, seja a performance física ou psíquica. Expira, suga o abdômen, contrai esfíncteres do ânus e uretra, queixo no peito, olhos direcionados à ponta do nariz. E o Vamadevasana se completa quando você inspira e então retorna. E a compensação desse asana se faz leve, suave, para não perder um pouco, do foco e da concentração que tu gerou até então. Lembra de aliviar aqui o calcanhar para fora para manter o toque dos dois glúteos ao solo. Uma mão segura o punho da outra atrás e aí vai para frente, devagar, sem forçar demais no princípio. Adapta a posição ao teu corpo e adapta o teu corpo à posição. Expirando, alcança o máximo da tua posição antes do limite do desconforto, sugando o abdômen, contraindo esfíncteres, levando o queixo ao peito, direcionando olhos à ponta do nariz. Inspirando, retoma a posição vertical da coluna. Aqui a gente junta de novo a planta dos pés com a palma das mãos ou os dedos atrás mesmo do quadril, levando o quadril bem para frente, para próximo do teu calcanhar. Você vai levantando aos pouquinhos o quadril, fazendo o Urdhva Bhadrasana, projetando um pouco do corpo para frente também. Fazendo o que o corpo permite, claro, não vai exagerar lá, vai observando o que é possível.
ser suave. Vai enlaçar as mãos e os braços embaixo das pernas, com os joelhos flexionados, e vai realizar uma variação de Ardha Vajrayogasana, optando por estender os ombros, abrir bem o peito, produzindo extensão nas costelas, no abdômen, equilibrando o corpo por sobre o quadril praticamente somente. Mantenha ali a posição e leva as mãos atrás. Abre os ombros para trás, mantenha os pés na altura dos joelhos. Respira controlado, indiferente ao esforço do Ardha Vajrayogasana. Tudo é indiferente ao asana. O próprio controle mental é indiferente ao asana. Você pode ter um esforço, mas a mente deve estar estável sobre a posição. Desce devagar. Estende as pernas, devagar também. Solta a cabeça lá para trás. Relaxa os ombros. Descansa. Volta a cabeça bem leve. Puxa um pé, flexionando o joelho, puxa o outro. Com as mãos atrás no chão, sobe o quadril do solo, mantendo ponta dos pés unidos, calcanhares um pouquinho mais afastados, mãos bem próximas dos glúteos, com o apoio dos antebraços para escorar a região do quadril e glúteos. A ponta dos pés vai para o chão com um deslocamento bem curtinho dos pés para trás, senta nos calcanhares, mãos sobre os joelhos, semiflexão no cotovelo para relaxar os ombros. Um pouco de tração na coluna ajuda também na posição para se tornar mais leve, mais suave. E em Vayuttkasana, fixa um ponto em frente. Se quiser e puder, desfocalize esse ponto até conseguir fechar os olhos. Reabra os olhos a qualquer maior instabilidade. Se for possível manter os olhos fechados nas pequenas instabilidades, mantenha. Se não, vai trabalhando de acordo com a abertura e fechamento dos olhos novamente. Reabrindo os olhos em definitivo, apoia a força dos braços em cima dos joelhos com a flexão dos cotovelos para fora. O quadril desce um pouquinho do calcanhar e em seguida sobe, estendendo os cotovelos e joelhos, estendendo os ombros e soltando o pescoço, numa variação de Sukha Padahastasana. Solta os braços bem devagar lá para baixo, em Padahastasana, no Raja Padahastasana. Somente a cabeça sobe, olhando para frente, para logo em seguida estender os braços ao lado da cabeça e tracionar, quadril para trás, tronco para frente. Verticalize em definitivo logo em seguida e traciona. Braços ao lado da cabeça, afasta só a ponta dos pés, com as mãos fechadas em Musti Mudra lá em cima, sobe os calcanhares. E procura tirar qualquer pressão ou curvatura da região lombar, encaixando o quadril para isso. Fazendo um giro do próprio quadril no seu próprio eixo. Com um pouquinho de recolhimento abdominal, sem contração muscular. Descendo os braços lá pelo lado, até descer os calcanhares também. Girando de frente para cá e afastando um pouco os pés.
2, 3 palmos com os pés paralelos. Distribua o peso sobre a planta dos pés. Flexiona um pouco os joelhos. Encaixa o quadril, girando ele no seu próprio eixo. As mãos em Anjali Mudra em frente ao peito. Traciona o tronco. E procure deixar o joelho na mesma linha do quadril, evitando abrir ou fechar demais. Mesmo afastamento dos pés. Nessa posição, o olhar fixo em frente. E perceba realmente a distribuição homogênea do peso do corpo por sobre a planta dos pés. Com respiração tranquila, silenciosa, ritmada, numa inspiração natural, num tempo cotidiano. Breve retenção com ar nos pulmões, expiração mais longa. Devagar vai descendo, flexionando os joelhos, apoiando as mãos para frente, os braços no meio entre os joelhos. Fixa o ponto em frente de novo. As mãos se soltam para parar atrás dos calcanhares, mais ou menos. O dorso do teu pé esquerdo no chão. E assim sustenta. Sobe essa perna, levando a planta de volta no chão. E o dorso do pé direito, à frente, tocando no chão. Planta dos pés de novo ao solo, senta devagar, afastando as pernas para frente, soltando as mãos para segurar nos pés, tornozelos ou pernas. Procura manter os joelhos ao mesmo tempo que estendidos, também relaxados. Solta a cabeça, descansa de certa forma no Varishta Konasana. Fixa a atenção sobre você mesmo, sobre a sensação advinda do asana. Preste atenção sobre talvez aquela mentalização de cor que você vai gerar, adequada à tua intenção, ou seja, adequada ao teu sankalpa, à tua proposta de asana de hoje. Expirando, vai um pouco mais à frente, mais abaixo, solta a cabeça, queixo no peito, sucção abdominal, contração de esfíncteres, direcionamento dos olhos para a ponta do nariz. Volta, suave como inspira. Girando de lado de novo para juntar as pernas aqui. Vai manter os pés bem unidos, contraindo as pernas desde os glúteos até a ponta dos dedos. Fecha as tuas mãos. Estende os braços à frente e vai inclinando a coluna até somente no chão alcançar as costelas. Sem tocar as escápulas no chão ainda. Assim mantenha. Olhando num ponto fixo, drishti, fixação ocular. Drishti pode ser feito também aqui na raiz do nariz, entre as sobrancelhas. Devagar vai deitar, soltando os braços ao lado do corpo, levando o queixo no peito e depois soltando. Palma das mãos no chão, cotovelos bem próximos das costelas, flexione os joelhos, calçando o peso do corpo nos cotovelos e mãos, sobe o quadril, apoiando as mãos em seguida na altura do quadril ou dos rins.
para logo em seguida verticalizar no Sarvangasana, na invertida sobre os ombros. Descendo devagar as pernas para trás, com a palma das mãos para baixo no chão. Flexão dos joelhos de novo. Desce o quadril suavemente até tocar o chão, sustentando com as mãos e cotovelos no solo. Mantenha os joelhos flexionados e unidos. Desce a planta dos pés no chão. Relaxa um pouco. Palma das mãos do lado do quadril em contato com o solo, cotovelos em contato com o solo, encostados às costelas também. Sobe o peito, deixando quadril e cabeça no chão, porém calçando o topo da cabeça no solo. Em Ardha Matsyasana. Escorrega a cabeça, puxa o queixo no peito, puxa a lombar para perto do chão, flexiona os joelhos, enlaça as mãos à frente dos joelhos, puxa os joelhos para o peito, queixo para o peito também, testa na direção dos joelhos, relaxa os ombros, solta os cotovelos para baixo. E logo em seguida vai buscando a posição que te agrada para fazer o exercício de relaxamento, Yoga Nidra, podendo ser com os joelhos flexionados, escorados um ao outro, planta dos pés no chão, ou pernas estendidas. Opta por uma posição que vai te dar estabilidade e principalmente conforto.
estado de descontração mínimo necessário para o exercício de Yoga Nidra. Uma inspiração bem profunda, uma inspiração bem longa, seguida de uma expiração mais prolongada ainda. Com a mente desperta e lúcida, produzindo o filtro necessário para um bom exercício de Yoga Nidra, uma mais interessante absorção de efeitos. Efeitos produzidos por você mesmo. Use o próprio peso do corpo para produzir o primeiro momento de descontração. Portanto, inspire mais uma vez profundamente. Retenha o ar dos pulmões. E ao reter um pouquinho de tempo, quando soltar o ar, o peso do corpo se solta junto com a expiração. E então, uma descontração mínima e necessária se faz agora. Faça isso mais algumas vezes. Inspire, retenha o ar, soltando junto com o ar o peso do corpo, aumentando a sensação de entrega e descontração generalizada. Especifique alguns pontos do corpo para efetivar ainda melhor essa associação de respiração com o peso do corpo. Preste atenção na perna direita. Suba bem devagar, bem pouquinho do chão a perna direita. Sustente-a sem contração, sem tensão. E ao expirar, o peso da perna, apesar de controlado, fica maior e vai baixando o pé até o chão. Quando a perna e o pé encostam no chão, você triplica a sensação de peso e descontração da perna direita. Assim faça com a perna esquerda, pouco do chão. Devagar suba a perna, sustentando-a sem contração. Aproveite o momento, sinta o peso crescendo e devagar vai baixando a perna até alcançar o chão e então relaxar não só as pernas, mas toda a região do quadril e região lombar. E para melhorar a condição de descontração do quadril, da região lombar e do abdômen, bem devagar, sem movimentar quaisquer outras partes do corpo, suba suavemente o quadril do chão, bem devagar e, obviamente, pouco. Suave, vai soltando o
quadril com a expiração, alcançando descontração pelo peso do corpo, que se duplica, triplica ao encostar o quadril no chão. Num movimento unificado dos braços, suba-os no máximo até a altura do quadril, bem devagar, deixando os punhos frouxos, com a mão bem solta, dependurada. Suba devagar a cabeça, levando o queixo ao peito, e devagar suba um pouco das costas em relação ao solo. Sustente-se assim por alguns instantes, com o mínimo de tensão possível, e bem devagar venha descendo as costas, a cabeça e por último os braços, bem à vontade. Entregue-se, jogue-se ao chão. Aproveite o momento, descansa, deixe o corpo solto, com a mente ainda bem desperta, absorvendo somente o que te interessa. No mesmo estado de consciência o qual você se encontra, provavelmente de completo relaxamento, você também se utiliza desse estado para uma recuperação, uma reestruturação psicofísica que espontaneamente já acontece por simplesmente ter alcançado tal estado. Obviamente que com um pouco de indução você pode amplificar esse efeito. Então, nesse instante, você exalta todas as propriedades internas positivas, todas as faculdades. Você exalta todo o potencial físico, cognitivo. Você melhora, então, a tua condição existencial, em detrimento de uma eliminação daquilo que não é interessante para tal existência. Nesse mesmo estado consciencial, você deve começar a despertar para os sentidos, melhorando a audição para um gradativo processo de despertamento para a realidade objetiva novamente. Os sons próximos e distantes fazem parte desse processo da recuperação auditiva. A inspiração longa e profunda, associada ao olfato, te reconecta um pouco mais com a realidade citada. No movimento dos lábios e da língua, o paladar é trazido de volta. Os olhos se abrem e a realidade objetiva é visualizada de novo. Os movimentos do corpo, das extremidades ao centro, se fazem também. Assim, todos os movimentos do teu corpo, de todas as articulações, devem ser feitas a partir de agora. Do extremo ao centro, vai fazendo também no final de todo o processo torções para os dois lados, complementando com tração e extensão novamente, sempre buscando um último movimento mais neutro.
quando conseguir o despertamento pleno, apoie-se de lado no chão por alguns instantes, com os joelhos flexionados, o corpo fechado, em posição fetal. E sentindo-se à vontade, apoie-se no chão para poder se sentar, como no princípio da prática, com as pernas cruzadas, a perna esquerda por dentro, perna direita por fora, dorso da mão direita por sobre a palma da mão esquerda. Você pode optar por duas variações de concentração na prática de hoje, executando então o exercício de Samyama, precedido de Pratyahara, a abstração sensorial. Para tanto, fixe o olhar num ponto. Pode ser o ponto da lâmpada, pode ser o ponto luminoso da câmera, pode ser um ponto mais escuro atrás, pode ser qualquer ponto. E assim, a gente consegue um processo inicial de Yantra Dhyana, concentração baseada num símbolo, num objeto, num ícone visual. Esse ponto pode ser depois visualizado com os olhos fechados. Ao mesmo tempo que você vai se concentrando nesse ponto, você vai desenvolvendo a abstração sensorial, então Pratyahara, com uma respiração suave e silenciosa. A respiração é o principal impulsionador da própria abstração sensorial. É o que impulsiona a concentração pura e aplicada de Dharana, que num processo mais evolutivo se transforma em Dhyana, meditação. Opte por aquilo que você desejou, o ponto, com os olhos abertos ou fechados, temporariamente abertos e depois temporariamente fechados também é possível. E assim desenvolva o teu momento de estabilização pleno e completo. Com os olhos fechados, procure visualizar tal ponto por entre as tuas sobrancelhas, mais ou menos na região